Olá, pessoal! Hoje eu estou aqui com a nossa aula de matemática para falar sobre um assunto dentro da matemática que não é o cálculo, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho da geometria, que também é uma atividade, um conteúdo da matemática que a gente faz uso no nosso dia a dia, só que muitas vezes a gente não percebe que está fazendo uso da geometria. Então a gente vai compreender aí algumas atividades, né, que dizem respeito à geometria, para a gente ver como a gente utiliza tudo isso no nosso dia a dia, tá? Na atividade de vocês aí, eu estou iniciando com vocês na página 116, que é essa página que eu estou mostrando para vocês, né? E aí tem algumas coisas para a gente poder refletir, algumas imagens aí, algumas ações para a gente poder refletir sobre a geometria, tá? Então, no início aí da atividade, diz que a Luana e seus amigos, né, vão brincar e aí é para a gente observar o que eles estão fazendo, né? Então, aí fala assim: Camila quer chegar na piscina de bolinhas usando o caminho mais curto. Ela deve escolher o caminho vermelho ou o caminho azul? Então, se a gente observar aí, o caminho mais curto é o caminho vermelho, né? E esse caminho azul é um caminho mais longo, porque é um caminho que faz curvinhas, né? Então, se a gente não tem essa noção de geometria, a gente não consegue entender isso. Mas quando a gente tem uma noção de geometria, a gente consegue entender, a gente já consegue visualizar que um dos caminhos é mais longo e o outro mais curto, tá bom? Em seguida, diz assim: Luana está de frente para o urso de pelúcia e do seu lado direito há um robô. Para virar de frente para o robô, Luana pode fazer um giro. Que giro você acha que ela deve fazer? Então, a Luana está aqui e ela quer ficar de frente para o robô, né? Então, se ela está aqui e vai ficar de frente para o robô, ela precisa girar, fazer um giro para o lado direito, né? Não é um giro total, mas girar um pouco para o lado direito. E aí ela vai ficar de frente com o robô. Outra utilização da geometria, né? Como localização. Então, o que é mais perto, o que está do meu lado direito, o que está do meu lado esquerdo, o que está à minha frente, o que está atrás de mim, né? Tudo isso diz respeito à localização e esse assunto entra dentro da geometria, tá? Em seguida, gente, lá na página 117, vocês vão começar a ver noções, uma ideia do que sejam os ângulos, tá? E aí, as atividades do livro, eles trazem toda uma introdução para a gente começar a falar sobre os ângulos. Eu acho que vocês já ouviram falar nessa palavra, né? Quem não ouviu falar, provavelmente quando começou a fazer atividade, já começou a pensar sobre o que era o ângulo, né? Como é que funciona, né? Como é que ele entra na nossa vida. E aí, provavelmente, vocês, né, folheando, vendo as atividades, vocês começaram a ter uma ideia. Então, olha lá. Clarice gosta de patinar e dar giros. Observe o giro de uma volta que ela deu. Então, a Clarice está aqui e ela faz uma volta inteira. Ó, a setinha está mostrando a volta que ela fez. Opa, a volta que ela deu, né? E aí, tem algumas questões lá embaixo. Pergunta assim: no começo desse giro, Clarice estava com a cabeça voltada para a direita. Quando ela completou o giro, estava com a cabeça voltada para a direita ou para a esquerda? Então, se ela deu um giro inteiro, ela ficou, né? A posição dela não muda, né? Ela girou inteiro. Quando ela voltou, a cabeça estava voltada para o mesmo lado, ainda para a direita, tá bom? Experimenta você fazer aí, né? Se você dá um giro inteiro, né, sobre o seu corpo e volta na posição inicial, então você vai voltar na posição inicial. Quando você dá um giro inteiro, você volta no mesmo lugar, né? E a posição também.
Depois, a número 2 diz assim: para facilitar o deslocamento de pessoas com dificuldades de locomoção, devem existir rampas com inclinação adequada nas construções. Veja abaixo como a inclinação de uma rampa foi desenhada. Aí tem uma inclinação de uma rampa, né? Um pouco inclinada, um triângulo aí, né? Para fazer o desenho da rampa. E aí, no bairro em que você mora, existem rampas de acesso como essa? Em sua opinião, qual a importância dessas rampas? Conte aos colegas e ao professor. Então, essas rampas, elas são muito importantes, por quê? Porque elas possibilitam que as pessoas que têm uma locomoção reduzida, né? Às vezes elas precisam de uma cadeira de rodas, ou às vezes a mobilidade dela, né? Ela é reduzida, ela não consegue subir os degraus, mas ela consegue andar, né? Então a rampa ela serve para isso. Às vezes tem algum problema no joelho, às vezes está, né, com alguma fratura, né? Então as rampas elas vão servir para dar acesso aos lugares, né? Aos prédios. Geralmente o lugar que tem rampa é um lugar onde o prédio está acima, né, do nível da rua, né? Então precisa de rampa de acesso, né? Então a rampa, gente, ela é obrigatória nos prédios públicos, né? Justamente para que todas as pessoas possam acessar o serviço público. Pode ser uma escola, pode ser um hospital, uma delegacia, aonde tiver um serviço público, é obrigatório a utilização de rampas, né? Porque todas as pessoas precisam ter acesso aos serviços, né? E hoje em dia a gente vê não só nos espaços públicos, né? Mas em supermercados, outros lugares aí, lojas, a gente vê que cada vez é maior a preocupação em fornecer, em colocar acesso para que as pessoas, para que todo mundo possa ter o direito de ir e vir, né? Então, isso é uma coisa bem bacana, é uma coisa bem interessante. Aí eu coloquei no meu aí, as rampas são importantes para que as pessoas que têm algum problema de locomoção, né, possam ir aos lugares, possam voltar dos lugares, tá bom? Já já eu volto, gente, com vocês na página 118. Até mais!